Iniciando, então, a gravação do nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 11. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para a gente abrir o tema aqui. Olá, Daniel, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Daniel. Capítulo 11, nós vamos falar da encarnação dos espíritos, só que nós já estamos lá no item 27. Então, nós vamos a partir daqui. Vou iniciar a leitura, depois a gente vai falando, tá? Como esse tema é um tema mais extenso, a gente tem parado em cada trecho, né? Em cada item a gente tem parado para fazer os comentários. O progresso material de um globo acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, em que a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada por espíritos mais ou menos inferiores. A vida corpórea é aí mais penosa do que nos outros planetas, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo feliz. Bom, a gente já inicia aí falando, né, da questão da pluralidade, né, dos mundos habitados, que a gente já falou várias vezes aqui na Gênese, no estudo, né, do objetivo dos vários orbes, dos vários planetas aí, que sempre existe vida, de alguma forma, e essa vida não precisa ser necessariamente igual à vida que nós temos aqui na Terra. E aí ele fala que nós estamos bem no princípio, né, somos um planeta ainda muito no começo, um dos menos adiantados, mas ele ressalta aqui ainda o seguinte, né, que a Terra, em relação a outros tantos mundos, poderia ser considerada relativamente como um mundo feliz. Então, você imagina como que não seria a vida, né, rudimentar e ainda tão primitiva, né, nesses mundos. Algum comentário? Só interessante ali, só no início ali, o progresso material do globo acompanha o progresso moral de seus habitantes, né? Aí o que seria, vamos supor, essa transformação moral, a psicosfera, o que vai modificando a gente, influenciando no mundo? Porque somos nós que temos as atitudes, as sensações, as emoções do planeta, todas são dos espíritos que ali estão, né? Então, conforme a gente... por que esse mundo é um mundo mais feliz ou menos feliz? Depende da relação que existe entre os seus habitantes. Se a relação entre os habitantes é uma relação mais feliz, menos materialista, mais moralizada, onde o eu está menos em foco e o nós está mais à frente das coisas, esse mundo é um mundo que caminha mais na direção da luz, é um caminho mais que entendeu um pouco mais o evangelho, é um mundo que caminha diferente do que nós vivemos aqui, né? Então, a nossa relação, né, por que nós somos um planeta de provas e expiações? Porque existem espíritos que estão no momento de provas e expiações encarnados aqui, né? É a nossa necessidade. Conforme a gente for evoluindo, o planeta também vai, né, evoluindo. E aí existe uma relação que, se eu caminhar mais rápido que o planeta, eu posso ser levado para um planeta mais evoluído. Se o planeta caminhar mais rápido do que eu, o planeta vai evoluir, eu vou ficar para trás, e eu serei levado para condições de vidas mais rudimentares, onde lá eu vou ser exemplo de bondade. E assim que acontece, né? Então, é a condição dos espíritos que diz se o planeta é de provas e expiações ou não, né? Nós poderíamos considerar, por exemplo, que enquanto não havia vida aqui na Terra,
como nós conhecemos, né, não existiam os problemas psíquicos e energéticos e emocionais que existem hoje no planeta. Então, o planeta ele era mais límpido dessa energia, né? Com a nossa presença que se faz a psicosfera do planeta, né? Não sei se eu soube explicar aí, Moacir. Não, isso mesmo, essa influência, né, dessa psicosfera que é criada por nós, né, e, consequentemente, também vai fazendo a modificação. É o que você falou ali, né, vai para a regeneração ou volta, o adiantamento de cada um é o que vai determinar, né, para onde está. Depois que os espíritos realizaram a soma de progresso que o estado desse modo comporta, desse mundo comporta, deixam-no para encarar em outro mais adiantado, onde possam adquirir novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhes sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual continuam a progredir em outro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Assim, qualquer que seja o grau em que se achem na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, os espíritos têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto e, ao mesmo tempo, a si próprios. Aos menos adiantados, como a simples serviçais, incumbe o desempenho de uma tarefa material que, a princípio inconsciente, se torna depois cada vez mais inteligente. No mundo espiritual, há atividade por toda parte e em nenhum ponto ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo, sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte, destituída de finalidade, sem inteligência e tendo por único motor as forças materiais, que deixam uma multidão de problemas insolúveis. Com a ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, e tudo se explica. É por isso que, sem a espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Algum comentário? Ele fala aqui, né, da questão da transição, e ele fala que todos os espíritos cumprem com um papel, né? Então, todos nós, mesmo que num princípio da nossa evolução, nós contribuímos para um coletivo, né? Na medida que a gente fala assim, como é que nós vamos transformar esse mundo num mundo melhor? Transformando cada uma das pessoas numa pessoa melhor. E nunca transformando o outro, mas sim, sempre transformando a si mesmo, né? Então, se cada um se dedicar na sua reforma íntima, cada um se dedicar na sua transformação moral, automaticamente o planeta será, né, colocado numa condição melhor, né, numa condição evolutiva melhor. Mas ele traz aqui ainda um elemento que ele diz que quando nós cumprirmos toda a nossa jornada aqui, nós seremos levados para outros planetas onde a vida ela é mais elevada, é uma vida superior, uma vida menos material. E assim a gente vai, né, até chegar a uma condição de mensageiros, né, de ministros celestiais, né, desses mundos mais elevados. Lembrando que a própria Terra um dia alcançará também essa condição, né? Não necessariamente a gente tem aqui só saindo daqui indo para outro lugar, né? Mas
sobretudo voltando, porque o que a gente tem visto cada vez mais são espíritos mais elevados voltando para cá agora para ajudar a gente nesse esforço de transição, né? Então, essa transição vai acontecer até o dia que também a Terra será um mundo feliz, né? O próprio Cristo fala sobre bem-aventurados aqueles que os aflitos, né? Porque serão os herdeiros da Terra, né? Que ele fala que nós herdaremos a terra, mas quando ele fala que dessa herança terrena, ele não está falando da terra física, né? Ele não está falando de uma condição de vida física, ele está falando de uma condição de vida espiritual. Lá no futuro, a terra será um mundo feliz, né? E os terráqueos, né? Os terrenos, as pessoas, os espíritos daqui, né? Serão os herdeiros se fizerem as coisas certas, seguirem o evangelho e se reformarem, né? Serão os herdeiros desse mundo feliz, que um dia a Terra será. Em cima disso que você está comentando, né, Ricardo, é interessante. A gente sempre fala passar para um outro mundo, como se a gente fosse, vamos supor, lá para Marte, para um outro local. Talvez seja aqui mesmo, né? Essa transformação da Terra, ela já se modificou, aqui permanece ou vai. E virão outros também que vai poder participar desse mundo regenerado, né, transformado. Não seria um local, né? Talvez seja aqui mesmo. A Terra também adquiriu essa condição de mundo regenerado, e aí seus habitantes também terão que ser esses espíritos regenerados, né, ou no início dessa regeneração, né? Interessante que não é voo para tal lugar, talvez seja aqui mesmo, né? Só muda a condição do planeta, né, e a gente, né? Ô, seu Marcelo, eu acompanho o pensamento do senhor. Eu acho que o nosso processo aqui na Terra, ele é muito longo ainda, né? E nós estamos dentro de uma humanidade, de uma coletividade de espíritos em condições iguais. Alguns um passa na frente a mais, outros um atrás, mas essa grande troca é que faz a evolução. Os que estão à nossa frente estão nos ensinando, né? E os que estão atrás de nós, às vezes, estão aprendendo com nós. Então, se a gente olhar os indígenas, por exemplo, as nações bárbaras, né? É todo um processo muito longo e maravilhoso. Se nós merecemos, porque também tem essa condição, né? Se nós merecemos permanecer na Terra, né? Pela nossa atitude de cada dia, nós vamos passar de uma situação a outra sempre numa progressão, né? E isso é muito, muito bom. Estaremos sempre aumentando a nossa família. Os que estão conosco nessa jornada são pessoas que amamos, mas temos centenas de pessoas que amamos igualmente a essas que estão conosco. Então, a nossa família é muito grande. Então, claro que nós vamos continuar aqui na Terra, se merecermos, né? E vamos por esse processo evolutivo até um grau que a Terra já não estará mais em condições de que a gente fique nela, né? Poderemos até ficar como missionários, mas isso daqui a milhões e milhões de anos. Mas eu acompanho esse seu pensamento, eu acredito nisso também. Vamos lá, item 29. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. De onde vinham? Quer tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles nesse planeta, a partir de certa época, é um fato, pois que antes deles só havia animais. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que, fisiologicamente, tinham as características
de animalidade, sobre a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Deixemos, pois, de lado a questão da origem, por enquanto insolúvel. Tomemos o espírito não em seu ponto de partida, mas no seu momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, nós o vemos desempenhar o seu papel humanitário, sem nos inquietarmos com o meio onde haja transcorrido o período de sua infância, ou, se o preferirem, de sua incubação. Apesar da analogia do seu envoltório com o dos animais, poderemos diferenciá-lo desses últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam, como, debaixo das mesmas vestes grosseiras, distinguimos o rústico do homem civilizado. Algum comentário? Como amplia a visão da gente, né? É muito lindo isso, né? Você imaginar que, até como ele mesmo diz aqui, não importa de onde que entramos nessa cadeia humanoide, né? E que época e de onde viemos, ou o que importa é que nós saímos lá da caverna, estamos aqui nessa grande escola e já aprendemos alguma coisa, né? E vamos continuar evoluindo. Outra coisa que eu gostaria de citar também, se a gente observar as crianças nossas, a gente vai ver que eles estão bem à frente, nós, né? Até na forma física, né? E essa molecadinha que está aí, eles vão ter um tempo de vida muito maior que o nosso, né? Até porque a ciência também vai evoluir e vai ajudar, mas também a condição física deles, né? Tudo é muito lindo na obra de Deus, né? Item 30. Embora os primeiros que surgiram devessem ser pouco adiantados, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, haveria, de certo, sensíveis diferenças entre seus caracteres e aptidões. Os que se assemelhavam naturalmente se agruparam por analogias e simpatias. Assim, a Terra se achou povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral, continuando a encarnar entre os que lhes assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece mediante a fusão e o progresso deles. Eu acho muito importante, né, essa leitura, né, essa condição de que a gente foi evoluindo por afinidade, nos reunimos em grupos similares, né, com características não só físicas, mas características de moralidade também. Fomos povoando a Terra, e como é engraçado isso, né, porque como é essa evolução, né, como que se dá essa evolução. No princípio, nós temos diferentes raças, né? Então, nós temos diferentes condições, que são desde física até a parte moral. Mas, conforme a gente vai estendendo essa população sobre o planeta, conforme cada vez mais vai havendo essa procriação, isso vai cobrindo o nosso planeta
inevitavelmente, essas raças terão que se cruzar, elas terão que se encontrar, elas terão que se misturar, né? E vai chegar um determinado momento que a mistura será tamanha que não existirá uma raça. Como hoje nós já falamos, né? Você é descendente disso, com aquilo, com aquele, com aquele outro, que já é uma mistureira, né? Mas mais para frente, nós teremos mais isso ainda. Nós seremos um povo, talvez como já se fala hoje, né? A minha raça é a raça humana, né? Hoje a gente já fala isso, né? Hoje já se fala nesse sentido. Então, o progresso realmente é a mistura e não a separação. O progresso vai mostrar para nós, lá na frente, uma raça misturada, né? Com todos os tipos possíveis de mistura, que formará a condição de humanidade, formará uma condição evoluída, onde não existe mais daí a minha característica, a sua característica, né? Nós fazemos todos parte de um tipo só de ser humano. Ô, Ri, isso que você está colocando é interessante. A gente pode pegar um exemplo, né? A raça negra, por exemplo, e a raça branca, né? E hoje a gente vê uma enormidade de pessoas com características da raça negra, mas já na cor mulata, um cabelo crespo, mais alguém com a pele branca. É muito bom, muito, muito lindo isso, né? Interessante, sim, né? Pode falar. Tem essa característica, né? Tem essa condição, né? Cada vez vai mais misturando. O que a gente precisa é misturar também a parte moral, a gente precisa misturar também a parte, né, emocional dessa história, né? Porque ainda existe, infelizmente, uma divisão disso, né? E a gente precisa caminhar nesse sentido, né? E é misturando que a gente vai aprender a se misturar. É misturando que a gente vai aprender a lidar com isso, né? Celso, como curiosidade, na pesquisa do IBGE, ela é feita com a pessoa se declara. Se ela quiser, ela for loiro do olho claro, falar assim, eu sou negro, tem que colocar lá que ele é negro, né? Mas, assim, a maior fração percentual, aliás, do Brasil se declara como pardo hoje em dia. Não é branco, é como pardo. Foi tanta miscigenação que tem, né? E pegando desses últimos tópicos aqui, né? Tem lá no Livro dos Espíritos que me chamou a atenção a 49 e a 51. Não, cadê? 49 e a 50. Já vejo aqui, mas vou começar pela 49. Que fala se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos, né? Primeiro que a gente ouve hoje que tem raças que vieram de outros planetas, né, vieram para cá de uma outra formação, outras são originárias da Terra mesmo, né? E ele coloca na resposta aqui que pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela Terra, né, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para transmitir segundo as leis de reprodução. Então, assim, fez a característica genética de acordo com a necessidade que havia na Terra, que eles estavam enfrentando com inúmeros fatores, né? Foi tendo essa adaptação, né? O cenário, né, Daniel? A condição climática, a condição... Sim. Os esquimós, a pele deles são totalmente diferente, né? Também eles são apartados, digamos assim, da maioria da população, né? E daí, deixa eu ver aqui. Daí, na 54 fala assim, aí a parte que já vai para o moral, eu acho. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana
um só um indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? É uma resposta bem simples. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito, ou seja, uma obra de Deus, e tendem para o mesmo fim. Isso explica a diferença das morais, da evolução moral de cada um também. E olha que, já com a miscigenação genética, né, material ali, já vem de longa data e vai evoluir de acordo com o que o Ricardo está falando aí. Vai ficar uma miscigenação quase uniforme, né? Assim, mas vai demorar muito tempo, claro, mas vai seguir para isso. E o moral também vai começar a ser diluído vai ficando melhor o mundo, né? Os bárbaros vão aprendendo, né? As tribos silvícolas, né? E no caso, assim, com as crianças a gente ensina o que sabe, mas aprende muito mais às vezes, né? Mas toda essa evolução aí da miscigenação e do moral vão convergir assim para a gente realmente falar que não existe raça, né? E sim que nós somos unidos como espécie. São todos homens, filhos de Deus. E pronto, né? Então, me lembrou bastante essa questão do livro, essa parte do livro dos Espíritos aí. Valeu. Moacir ia falar, Moacir? Não, mais ou menos em cima disso, você vê a necessidade dos nossos relacionamentos, né? Às vezes a gente tem a dificuldade, ninguém evolui sozinho, né? Aí em tudo, se a gente pegar o Brasil, tipicamente era só índios, toda essa colonização foi misturando, os índios praticamente hoje inexistem, a gente leva para um lado assim, foi um massacre, não, é uma necessidade de transformação, houve uma interferência, e assim é também na moralidade, né? Existem os professores, nós estamos trabalhando, existe esse estudo, esse relacionamento entre nós é que vai fazer o bolo, né? Provavelmente, é essa coisa toda. É isso aí. É essa misturança que vai fazer a coisa boa. É a mistura de todas as cores e todos os sabores que vai transformar isso aqui numa coisa maravilhosa, né? Item 31. Podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a Terra a esses bandos de emigrantes de origens diversas que vão estabelecer-se numa terra virgem. Aí encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando a sua um cunho especial de acordo com o grau de seu saber e com o seu gênio particular. Grupam-se, então, por analogia de origens e de gostos, acabando os grupos por formar tribos, depois povos, cada qual com costumes e características próprias. 32. O progresso não foi... É interessante a gente ver que, vamos avaliar nosso país, né? Nós temos estados onde as características são bem diferentes aqui do Sul, né? E apesar de haver uma sintonia muito próxima, existe diferença também, né? Até pela temperatura local, convivência, influência. Então, dentro de um próprio país, existe diferenças, né? E é muito bom, de alguma forma, haver essa mistura, né? Alguém lá do Amapá ou lá do norte do país, vindo morar aqui no sul, ele vai estranhar muito, né? Mas ele vai se adaptar, né? Com certeza. Eu lembro quando nós morávamos em Campo Grande e nós mudamos para Maringá e eu ia para o cursinho, né, pré-vestibular, e eu ia para o cursinho de blusa, de moletom, e todo mundo de short e camiseta. Só para dar um exemplo bobo, mas
né? Eu era um ET. Eu chegava lá, todo mundo de short e camiseta, porque acostumado com o clima daqui, né? E eu acostumado com aquele sol escaldante, né? Do Mato Grosso, né? Aquele calor, né? De 40 graus. E aí chegava aqui naquela primavera ali, todo mundo de short e camiseta e eu agasalhado. Essas adaptações, né? Climas diferentes, condições diferentes, você vai viver. Você tem vários países dentro de um país só, né? Você tem várias condições dentro de um país só. E aí ele fala aqui, inclusive, dos grupamentos, né? Que a gente vai se adaptando àquilo que tem, né? A sua própria realidade, né? Deixa eu só acrescentar um fato que ocorreu comigo. Meu irmão mais velho, já falecido, ele era bem pequeno, né? E ele foi fazer uma viagem para o Nordeste, buscando coisas para abrir, alguma terra para comprar, e ele chegou até o Ceará, né? E ele contava para nós que ele se sentia um gigante lá, porque as pessoas lá eram muito mais baixas que ele, né? Veja só como é interessante isso. E cada vez mais, dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui, cada vez mais aponta para uma direção diferente. E olha que interessante, né? Nós estudamos há pouco tempo atrás, há algumas lições atrás, que pela transformação do próprio planeta, né? Pela questão dos equinócios, aonde é frio vai ser calor, aonde é uma temperatura tal vai acontecer, enfim, a própria mudança do planeta que acontece por um tempo longo, ela vai mudar tudo, né? Então, as nossas adaptações também serão, né? A gente está no sul aqui, onde hoje é um clima mais ameno, né? Em algum momento aqui não vai ser mais um clima ameno, né? Onde hoje neva em dezembro, não vai nevar mais, vai nevar aqui em dezembro, onde é calor, né? Então, tem todo esse processo também de troca, tem essa mistura, né? Do norte com o sul, do leste com o oeste, enfim, essa mistura entre vários países, várias raças, vários grupos, né? Isso tudo vai apontando para uma direção, de novo, da grande mistura, né? De mais baixos com mais altos, enfim, isso vai apontando para uma direção de uma grande mistura, de um tempo de vivência maior, né? De cuidados maiores que a gente vai ter. Então, estamos num grande processo de transformação, onde o grande objetivo lá na frente talvez seja essa grande mistura de todo mundo, né? Tem algo bem interessante também que eu gosto muito de observar também, né? E um dos lugares legais para observar desculpa o barulho, né? Eles estão mexendo aqui no aeroporto de Congonhas. Cara, se você observar a parte de cima e a parte de baixo dos dois andares, né? Como modifica o corpo humano, né? Vamos dizer assim. Porque a parte de cima, né? As pessoas têm um jeitão, né, um físico bem ao estilo do sul, meio germânico, meio, né, nesse padrão aí alemão, né, até italiano. Se desce para baixo, você vai ver mais a parte do Nordeste, a parte do Centro-Oeste ali, né, do Brasil, e são pessoas pequenas, são um jeito diferente, uma cor diferente, um jeito de se comunicar é diferente. Tu vai para a parte alemã, eles são muito introspectivos, né, eles são muito calados. Se vai para a parte de baixo, eles são mais festivos e mais comunicativos, né? E é muito interessante você observar como é que funciona essa interação, né? Que tem com nós brasileiros, principalmente, né? É muito interessante. E só me ocorreu uma coisa, de cima disso que o Ricardo colocou, né? Tem até uma música, né? Com medo que o Gilmar vire sertão, e realmente a gente está falando da condição humana, da transformação, a necessidade do planeta, né? Onde foi quente, ser frio, onde for frio, virar quente, toda essa transformação, se você for ver, os geólogos descobrem que ali já foi mar, e onde não foi, vai ser, todo um aprimoramento, uma evolução constante, né? A necessidade de ali ser mar, ou já foi. Por quê? Para deixar algumas coisas, fósseis, não sei, alguma modificação.
onde foi gelo virar seca, é a transformação do globo. E aí a adaptação do ser humano também à necessidade, né? E aí envolvendo tudo, né? O moral, como é maravilhoso essa coisa de Deus. Hoje eu vejo o planeta Terra, né? Tem muita gente que pode ter várias formas de ver o planeta e como vive nesse planeta, né? Mas hoje eu enxergo o planeta Terra como uma grande escola, né? Você é obrigado a passar pelas séries e conviver com todo mundo. Não aprendeu direito, volta, né? Então, para mim, um planeta escola. Item 32. O progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra justamente com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença entre a matéria de progresso, em matéria de progresso. Seria impossível, com efeito, atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, nem ainda menos aos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e um dia alcançarão o nível em que se acham os seus irmãos mais velhos, mas sem dúvida não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o seu desenvolvimento, os espíritos emigrarão daquele meio para encarnar em outro mais elevado, e assim por diante, até que tenham conquistado todas as graduações terrestres, após o que deixarão a Terra para passar a mundo cada vez mais avançados. Eu acho muito importante, de novo, assim, chover um pouquinho no molhado, né? Mas eu acho muito importante ressaltar isso, assim, a gente está num processo de evolução. O Espiritismo vem dizer para nós que lá no futuro os nossos corpos não serão mais tão densos, nós não teremos mais necessidade de uma fisiologia tão animalizada, né? De uma reencarnação tão primitiva como essa que nós ainda temos aqui, apesar da gente achar que a gente é muito superior aos seres primatas, nós temos as mesmas características, nós somos cobertos com tanto pelo, não temos talvez a unha tão apontada, temos os dedos um pouco mais curtos do que a gente tinha, né? Temos algumas características fisiológicas que diferem um pouquinho, mas no contexto geral, nós somos todos muito próximos, todos muito parecidos, né? Se nós tirarmos a pele, né, de todo mundo, não há muito pouca diferença, né, do ser primata lá para a nossa condição, né? Como praticamente não existe diferença entre as várias raças que coexistem nesse mesmo momento da humanidade. Então, isso tudo precisa ser superado. E será superado por quê? Porque nós caminhamos no sentido dessa evolução que nós precisaremos cada vez menos desse corpo físico. O corpo está num processo de transformação. E ele fala que, conforme a gente vai galgando e vai chegando a níveis diferentes, nós precisamos de condições diferentes. Nós já falamos aqui, nós já morremos uma vez de 40 anos de velhice. Né? Eu estou fazendo 46 agora, já teria desencarnado. Né? Então, e tem uma perspectiva de vida longa. Talvez eu não tenha chegado ainda na metade da minha vida. Eu ainda tenho mais metade pela frente. Né? Então, um dia já morremos de 40 anos de velhice. Hoje vivemos muito mais. E vamos viver muito mais, como o pai disse. Né? Já se fala que as primeiras gerações dos 120 anos estão voltando. Né? Essa molecada que está chegando agora, de acordo com a evolução da ciência, da constituição física, de alimentação e de tudo, né, que compõe, serão as primeiras gerações que viverão 120 anos como grupo, né? Não mais um cara que fez 120 anos, mas como grupo, né, como sociedade. Então, isso tudo é efeito de transformação. Nós não usamos mais o mesmo corpo, nós não temos mais a mesma constituição que nós tínhamos quando nós morrimos de 40 anos de velhice.
Então, isso tem que ser um processo natural, e que a gente não traga aqui uma questão de ideologia ou de racismo ou de qualquer coisa nesse sentido, tentando achar que o outro é menos evoluído. Por quê? Porque nós também deixamos de existir. Qualquer um de nós, seja qual for hoje a nossa raça, né? Seja qual for hoje o nosso tom de pele, seja qual for a nossa condição de hoje, nós vamos deixar de existir porque nós não somos os evoluídos do futuro. Essa Constituição que existe hoje vai deixar de existir e acabou. Ponto. Nós seremos fluídicos. Nós teremos uma Constituição física muito diferente da que nós temos hoje. Então, a minha é melhor, a minha é pior, não tem. E o que o estudo está trazendo para nós? Não é a minha. Isso não deve haver uma perda de identidade, uma perda de característica, não. É o ganho de característica. Quando eu misturo a minha com a sua, eu não estou perdendo a minha, eu estou ganhando a sua. Quando nós misturamos as coisas, nós não estamos perdendo a nossa identidade, nós estamos somando com a dos outros. E nós ganhamos nesse sentido. Então, é essa visão que a gente tem que ter, né? As características fisiológicas vão mudar, porque é necessário, porque o planeta vai caminhar nesse sentido. Mas que a gente não enxergue isso como perda de identificação, né? Que a gente consiga enxergar isso como uma soma. E somar é ganhar, e não perder, né? Não dividir, não subtrair. Nós não estamos perdendo nada. Até isso é interessante a gente ver, voltando lá na primeira parte que foi lida de hoje, né? Que está atrelado ao progresso moral, né? Não adianta você também conseguir viver 120 anos se nós, como seres humanos, estamos moralmente muito ruins, né? Aí uma pessoa que é líder, digamos, de um país ou de uma parte do globo aí, poder viver 120 anos aí fazendo barbaridades também fica complicado. Então tem que ter esse freio. Eu acredito que esse freio divino daí vem acontecer, né? Enquanto a gente moralmente não evoluir ou progredir, consequentemente a nossa possibilidade de permanecer mais tempos funcionais dentro da moralidade no globo não vai acontecer. Então a gente tem que analisar isso também, né? Eu acho também que atingindo esse estágio de 120, 110 anos, sei lá, nós teremos um período de estudo muito mais longo também. O aprendizado vai ser muito maior. O que a gente imagina, né? Nós estudamos até passar pela faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal. Mas o período de estudo será muito maior, né? E, claro, o aprendizado também, né? Então, cada vez a moral ela será muito mais presente, né? E ela vai crescer e, de alguma forma, a nossa condição espiritual também, né? Mais algum comentário? Eu acho que hoje a gente vai encerrar, né? Mais algum... Até porque nós vamos entrar num tema reencarnações, daí precisa de um tempo só para ele. Aí é top, hein? Todos compartilham dessa ideia da soma das raças ser um ganho? Cara, eu tinha isso desde pequeno, cara. Desde que eu começo a ter a consciência de alguma coisinha aí, né? Eu falei, mas, cara, mas o que é isso, cara? Não estamos no mesmo planeta? Não estamos no mesmo lugar? Todo mundo é... Sabe, isso nunca foi coerente para mim desde pequeno. Eu sempre fiquei meio teimoso, e a gente vai crescendo, e algumas coisas a gente vai adquirindo conforme a gente vai crescendo. Mas de pequeno, quando a gente é criança, né? Mais inocente, mais puro, vamos dizer assim, tecnicamente dizendo, né? Cara, para mim todo mundo era um só. Só existe a Terra e todo mundo coabita nesse planeta teu. Não existe Brasil, não existe... Todo mundo tinha que estar nessa integração, né? É coisa que tá para acontecer, né? Tem uma coisa que sempre me
me chamou a atenção. Assim, eu vi vejo a situação do índio até na política, hoje se faz muito, lógico que não vai se invadir as terras, massacre, matar, mas eu vi um trabalho, vamos supor, de Irmãos Vilas Boas, se relacionando com esse povo, indo lá estudando, porque eu vi assim, pô, será que eles estão condenados a ficar lá naquele selvagem, o mundo selvagem, o tempo todo? Eles não têm a necessidade da evolução deles? Eu sempre questionei essas coisas assim. Não, talvez aquilo que nos pareça um mal é uma necessidade. Vamos supor, não é uma evasão, eu sei que disso sai o interesse devido à moralidade ainda não está avançada, existem mortes, mas eu sempre olhei para um lado assim, poxa, então eu crio o índio, ele vai ser sempre índio, ele nunca tem, como se eu já fui talvez um dia, ele não vai ter a necessidade de progredir e tal, aí explica então essa mistura, né? E aí não é só o índio, eu saio daqui, eu vou na Europa, o de lá vem aqui, criou-se o avião, antes não conseguia fazer esse translado, hoje é mais fácil. Aqui dentro do próprio Brasil, como o seu Celso vê, sai lá do Nordeste e se relaciona com alguém aqui do Sul, o que sai isso daí? Essa coisa que aí vai dando a explicação, né? É uma coisa que é necessário, essa união, esse relacionamento, né? Em tudo, né? Aí nós estamos falando do ser humano para evoluir. E nessa troca, a moralidade também vai, como o seu Celso falou, nós vamos ter tempo para estudar, talvez o período de formação nosso vai ser maior, dada a necessidade de entender todo esse processo, né? Esse tempo de vida, um conhecimento maior, né? Interessante. A gente vê até pelo salto da Idade Média com a Idade Moderna, né? Ao quanto tempo nós ficamos estacionados, né? Pequenos passos, né? Dentro da Idade Média na Idade Moderna, como a gente progrediu desde a Revolução Industrial até agora, e desses 50 anos até agora, né? 20 anos à frente já vai ser muita coisa perto desses 100 que a gente progrediu, né? Então, vai ser tudo muito rápido. É isso aí, turma. Obrigado pela presença de todos aí. Amanhã a gente voltamos aqui no nosso encontro. Beleza, gente? Bom trabalho. Fique com Deus aí, todo mundo. Beijo para todos. Um abração, gente.